crianças, tudo bem com vocês? E aí, passaram bem a semana? Então, a gente está aqui de novo para mais uma aula de ensino religioso, que nós vamos continuar falando sobre ancestralidade e tradição oral. Na semana passada, você lembra que a gente falou sobre os griots? Então, a gente estava falando sobre a ancestralidade africana e afro-brasileira. E olhando a mesa aqui hoje, sobre o que você acha que a gente vai falar? Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre ancestralidade indígena e como que ela influencia também na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, para a gente começar, pega lá o seu caderno, as suas anotações, para a gente rever um pouquinho da aula passada e poder começar a aula de hoje. Espero você pegar o seu material. Conseguiu pegar o seu material? Então lembra qual era a nossa tarefa da aula passada? Era você escolher das pessoas que você conhece uma pessoa que podia desempenhar o papel de griot, desse contador de história, detentor dos saberes. Então, eu recebi um texto muito legal, bem bonito, da Emanuele Fogaça. Ela estuda lá na escola Natália Conto Costa. E ela escreveu o seguinte: a griot na minha família, com certeza, é a minha lindinha bisavó, Aparecida, que nasceu no dia 29 de junho de 1928, olha só, quase 100 anos, em Minas Gerais. Ela conta que quando ela era criança, começou a Segunda Guerra Mundial e também conta das dificuldades que vivia naquele tempo. Mas fala das coisas boas também, como a Folia de Reis, que durava 6 dias com cantigas nas casas da vizinhança. Olha que legal, que griot maravilhosa que tem lá na família da Emanuele. Adoramos conhecer a sua história, Emanuele. Realmente você e sua bisa são muito lindas, muito fofas. Fiquei muito feliz de conhecer. E curiosa para saber aí quem que vocês aí em casa escolheram para ser a griot da sua família. Eu escolhi. O griot da minha família ia ser o meu pai. Ele conta muitas histórias legais de quando ele morava no sítio. Ele morava na cidade de Rolândia, no interior do Paraná. E lá ele aprontava bastante com os seus irmãos, com os seus primos, e tem muitas histórias bacanas e muitos ensinamentos. Muitas das coisas que eu sei hoje, eu aprendi com ele, que além das histórias, ele ensinou muita coisa bacana pra gente. Então, fiquei curiosa para saber também quem vocês escolheram para ser os griots da família de vocês. Agora que nós já lembramos dos griots, já falamos um pouquinho sobre a família, vamos para a nossa aula de hoje? Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu tenho uma coisa especial. A professora e contadora de história Silviane preparou uma contação de histórias maravilhosa para a gente. Então, senta aí bem confortável e vamos ouvir o que a professora Silviane tem para nos ensinar. Vamos assistir? Olá, eu sou a Silviane, eu sou professora e contadora de histórias. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre ancestralidade. Vamos lá? A cuia roncou, a história começou. Há muitos e muitos anos atrás, havia uma tribo. Era uma tribo de índio guaranis. Mas aonde essa tribo vivia, aqui no sul do nosso país, já não tinha mais caça e nem pesca. Eles precisavam seguir o caminho para um outro lugar. Pois bem,
A tribo inteira concordou em seguir viagem para outro lugar. Porém, um velho índio guerreiro já não tinha forças devido à sua idade para continuar com a sua tribo. Então ele ficou para trás, mas não ficou sozinho. Esse velho índio tinha uma filha chamada Yari. Era linda, cabelos negros, negros como o céu, noite. Mas ali ele ficou com a sua filha. Mas o velho índio não queria jamais que ela ficasse ali presa com ele. Ele estava no fim da sua vida, mas a sua filha tinha muito para aprender e seguir adiante. Mas assim os dois continuaram sozinhos, ali naquela tribo vazia, com as suas casas vazias. Foi então que um belo dia o velho índio saiu caminhar pela mata. Escutou um barulho, ficou meio pesaroso. Foi quando ele olhou, era um homem branco, alto, com os olhos azul, igual o céu, em dias onde o sol brilha mais do que tudo. Este homem também usava roupas coloridas. Estava cansado, perdido e precisava de ajuda. O velho índio não pensou duas vezes. Pegou o homem branco e levou para sua tribo. Lá ele e sua filha lhe deram de comer e de beber. Ali ele passou a noite. No dia seguinte, nos primeiros raios de sol, este homem branco levantou. Levantou e foi ter uma conversa com o velho guerreiro. Meu velho, eu quero lhe agradecer por tudo. E quero lhe dizer que estou aqui por Tupã. Sim, Tupã, o grande Deus, me enviou. E pediu que eu realizasse um pedido seu. O velho índio não pensou duas vezes. E foi logo dizendo: Ah, pois então eu peço a Tupã que me dê forças novamente para que eu possa ir atrás de minha tribo e levar a minha filha junto. Pois bem, assim aconteceu. O homem branco lhe deu uma erva. Eis aqui a erva mate. Plante, cultive e multiplique. Pegue suas folhas e faça um chá e beba dessa erva. Esse chá lhe dará força e vai lhe revigorar, lhe trazer um novo índio. E para você, querida Yari, você que acompanhou este velho por todos os dias de sua vida, vou lhe transformar na deusa dos ervais. E a partir de hoje vai se chamar Kaa Yari, a deusa da erva mate. Você levará essa erva para todos da sua tribo, para que todos possam conhecer, tomar e se fortalecer com esta erva mate. E assim, meus amigos, termina a história. A lenda da erva mate, conhecida lá nos povos guaranis e que está presente até os dias de hoje. Mas por que eu contei essa história para vocês? Porque aqui a gente fala de ancestralidade. O meu avô, o pai do meu pai, tinha sangue indígena, era descendente de índio. E a minha avó, mãe do meu pai, era parteira e benzedeira. Eles moravam em um lugar muito distante da cidade, em um sítio, um pequeno vilarejo onde as pessoas eram muito humildes e dependiam da plantação. Lá, as mulheres, quando adoeciam ou quando seus filhos adoeciam, levavam até a minha avó, para que com os seus benzimentos e suas ervas fizesse os chás e o curasse. As mulheres não tinham como ir ao médico fazer o pré-natal como hoje em dia se faz. Então, na hora da chegada da criança, a minha avó ia até elas para trazer ao mundo mais uma esperança. E assim, meu avô e minha avó também cultivavam a erva mate e também preparavam o chimarrão, porque
porque da erva nós temos o chimarrão. E essa ancestralidade deles passou para o meu pai, que também toma chimarrão, e que passou para nós, filhos, e que para nós, todos os dias, sentar numa roda de chimarrão é motivo para conversa, boas conversas. Ali nós contamos causos, histórias, damos risadas, às vezes contamos os problemas e dividimos a tristeza. Para minha família, o sinônimo de um chimarrão, na qual nós tomamos todos os dias, preferivelmente em roda, é para isso, para trazer a união, para nos revigorar em tempos difíceis. Então essa lenda da erva mate, eu posso dizer com orgulho que no meu sangue tem sangue indígena, e isso ninguém me tira. Um grande beijo para vocês. A cuia roncou e a história acabou. E até a próxima. Muito obrigada, professora e contadora de história Silviane, por participar da nossa aula e compartilhar com a gente essa sua sabedoria, sua ancestralidade e essa história tão bonita da erva mate. E já que a história falava sobre erva mate, a nossa aula hoje vai falar então da ancestralidade indígena a partir da erva mate, como que ela influencia a nossa vida, o nosso dia a dia até hoje. Então, essa história religiosa da erva mate fazia parte do cotidiano desses povos originários, que já estavam aqui no Brasil antes dos colonizadores chegarem. E os colonizadores aprenderam então com os indígenas a usar, a consumir essa erva. E ela faz parte do nosso dia a dia até hoje. Eu tenho certeza que você, aí em casa, conhece alguma forma de apresentação da erva mate, alguma forma de consumo. Vamos ver algumas? A primeira delas, que é a erva para chimarrão, que a gente usa lá quando vai fazer o chimarrão, igual a professora Silviane estava usando no vídeo. Ela tem essa aparência. Ela é verdinha e parece um pozinho com uns galhozinhos no meio. Para usar então essa erva, é preciso ter uma cuia de chimarrão e uma bomba. Também dá para fazer numa xícara ou num copo, mas tradicionalmente se usa a cuia. E a bomba, que é por onde a gente vai sugar, que é um tipo de canudo com uma peneirinha na ponta, que é usada então para tomar o chimarrão. Eu não fiz o chimarrão para trazer aqui para vocês, porque eu confesso que eu não sei fazer. Mas eu tenho uma cuia, então eu trouxe só a cuia para mostrar. A outra forma de apresentação da erva mate no nosso dia a dia é o chá. A gente tem duas formas de apresentação do chá. Ele pode vir numa caixa grande, que vem um pacotinho assim, com essa erva marronzinha, que nem a gente vê na foto. Ou ele pode vir numas caixinhas assim, cheias de pacotinhos brancos, que a gente coloca lá na água quente e faz o chá. O chá da erva mate, ele tem essa cor meio marrom, essa cor diferente, bonita. E eu tenho certeza que você já tomou chá mate em algum momento da sua vida, lá na escola, vem para o lanche. Né? Quantas vezes vem aquele chá quentinho para o lanche na escola? É chá mate. Então, sempre que você vê um chá mais escurinho assim, ele tem um cheiro bem característico, eu tenho certeza que você vai reconhecer o chá mate aí no seu dia a dia. Então, as formas de preparo que a gente conhece, que a gente usa, são o chimarrão e o chá. Essas duas formas de apresentação aí no nosso dia a dia, que a gente vê quando a gente está na escola, quando a gente está em casa com a nossa família. A erva, ela era uma tradição indígena, mas ela se tornou tão importante que hoje é muito difícil da gente imaginar a nossa vida sem ela. Eu trouxe aqui para ler para vocês um pedacinho da história da erva mate que vai falar sobre como essa erva mate influenciou a história do desenvolvimento do estado do Paraná. Então, ele diz o seguinte: os primeiros povos de que se tem conhecimento de terem feito uso da erva mate são os indígenas, que habitavam a região sul do Brasil. Existem relatos de colonizadores desse local
que contam que o consumo dessa erva era muito comum entre os moradores dali, entre os guaranis. Os indígenas tomavam a bebida no tacuapi, que era uma bomba antiga criada pelos índios com taquara. A taquara é uma madeira bem fininha, parece bastante com o bambu. Com o passar do tempo, o hábito de tomar chimarrão foi passado dos indígenas para os colonizadores, que experimentaram e gostaram do chimarrão. E então foram criados utensílios para aprimorar e enfeitar essa prática. Quando o chimarrão passou a ser consumido também pelos ricos, foram feitas cuias de prata, de ouro, vidro e até de porcelana. Até a chaleira para esquentar a água poderia ser produzida de cobre ou prata. Aumentou também a produção da erva mate e o seu crescimento foi tanto que chegou a ser a mais importante atividade econômica brasileira na metade do século XVI, até 1632. O chimarrão chegou a ser proibido no sul do Brasil durante o século XVI, sendo considerado erva do diabo pelos padres jesuítas das reduções do Guairá. A partir do século XVII, no entanto, eles mudaram de ideia com relação à bebida e passaram a incentivar o seu uso, com o objetivo de afastar a população dos locais de consumo de bebida alcoólica. O consumo do chimarrão passou por algumas mudanças com o passar dos anos. Até 1970, a erva utilizada para a bebida era um pouco amarelada, porque ela passava por um período de repouso. Na Argentina, entretanto, a erva passa por esse processo, porém pelo período de menos de 1 ano e meio. Seu consumo segue se desenvolvendo até os dias de hoje, sendo possível encontrar o seu composto em bebidas, remédios e produtos de beleza, além de refrigerantes, licor, cervejas, sorvetes e muito mais. No Brasil, o consumo do chimarrão ele é muito comum aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná, algumas famílias também têm esse hábito, como a professora Silviane contou ali quando ela estava narrando a história da erva mate. É muito comum que algumas famílias se reúnam em roda para tomar o chimarrão. E nesses momentos a gente conversa e a gente tem a oportunidade de ouvir as histórias dos mais velhos. O chimarrão, ele se tornou uma tradição tão importante que às vezes a gente vê até nos espaços religiosos, no shopping, nos parques, algumas pessoas andando com a cuia numa mão e a garrafa térmica na outra, para consumir também em locais públicos. Então, é uma tradição de origem indígena, que faz parte da ancestralidade dos povos indígenas da região sul do Brasil. E é tão importante, tão bacana, que ele passou a fazer parte também da tradição dos imigrantes, dos colonizadores. E faz parte da tradição de muitas famílias, né, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos e até mesmo da nossa família até hoje. Então, olha só que bacana, uma tradição indígena dos povos originários, muito antiga e que foi passando de geração para geração através da tradição oral, através do experimentar, do compartilhar, para que a gente tivesse essa tradição na nossa família até os dias de hoje. Olha que bacana! Muita coisa muito legal veio desses povos indígenas, muitos ensinamentos. E além do ensinamento do consumo do chimarrão e da história da erva mate, os indígenas têm várias outras formas de nos ensinar, pela tradição oral ou, hoje em dia, já pelos textos escritos. Existem algumas pessoas que já têm registrado esses textos indígenas, essas tradições, para que a gente possa também trazer para a escola, para conhecer. Porque
é muito difícil que a gente consiga ir até uma comunidade indígena ou às vezes até conhecer alguém que faça parte dessas comunidades e que venha nos ensinar. Então nós temos pessoas como o professor Daniel Munduruku, que é um professor de origem indígena. Ele nasceu lá na comunidade Munduruku, ele estudou, fez faculdade, mestrado, doutorado e hoje ele escreve livros e dá palestras para contar a sua história e os ensinamentos do seu povo. A comunidade da qual o professor Daniel faz parte é a comunidade Munduruku, que é o nome que ele usa como sobrenome, é o nome da comunidade. E eu trouxe aqui para ler para vocês um texto que ele escreveu neste livro. O nome do livro é Das Coisas que Aprendi. Ele não é um livro de histórias, ele é um livro de ensinamentos. É um livro onde o professor Daniel registrou algumas coisas que ele aprendeu na comunidade dele. E eu quero ler um desses textos para você. Então, senta aí bem confortável que a gente vai fazer a leitura desse texto do professor Daniel Munduruku. Então, senta, se organiza aí para ouvir esse ensinamento de uma comunidade indígena para você. O nome do texto é O que você vai ser quando crescer? Eis uma pergunta que nunca me fizeram na aldeia, quando eu era criança. Nenhum adulto jamais insinuou que eu precisava ser alguma coisa quando me tornasse homem. Somente quando entrei na escola é que comecei a ouvir essa pergunta, e com ela vinha a afirmação de que eu precisava ser alguém quando crescesse. Não me lembro de meu pai ou minha mãe terem me obrigado a ser outra coisa além do que eu já era. E o que eu era? Criança. Era a única coisa que eu tinha que ser. Portanto, eu não precisava ser mais nada. Lembro-me bem de que nas conversas entre adultos havia, vez ou outra, discussões acaloradas sobre o tema. É que a comunidade se sentia bombardeada por ideias vindas de fora e que falavam da necessidade de acompanhar o ritmo da cidade. Entre ataques e defesas, havia sempre quem vinha com o discurso da tradição. Tal discurso lembrava que era preciso seguir a sabedoria da natureza e que era necessário retomar aquele caminho para poder garantir a felicidade das futuras gerações. Na época, eu não entendia direito esse tal discurso. Tudo era meio confuso para mim. Mas dava para ter alguma noção quando em casa meus pais retomavam a conversa. Eles iam traduzindo o que os mais velhos discutiam. Ali eu entendi que a tradição defendida pelos velhos passava pela manutenção da forma ancestral de educar, para o presente, para o agora. Com o passar do tempo, fui compreendendo melhor. Aprendi que nossa gente é um povo do presente. Cada fase da vida é marcada por rituais de passagem, que têm como finalidade marcar o tempo de cada uma delas. A criança deve ser tratada apenas como criança, o jovem como jovem, e o adulto deve assumir seu papel de adulto. O velho não pode abrir mão de sua função social. Se cada pessoa for educada para viver o seu presente, se tornará um sujeito social fundamental para o bom andamento da vida comunitária. Criança não deve ser outra coisa. Jovem não pode desejar ser algo além do que é. Se o fizer em algum momento, lhe faltará algo e naturalmente lhe sentirá saudade do momento que não viveu, pois não terá vivido plenamente a sua juventude. Um adulto que não viveu sua adolescência, no momento certo, correrá o risco de tornar-se um adolescente de 45 anos ou mais. Quem perde com isso é a sociedade, que precisa de um adulto plenamente consciente do seu papel. Já o papel do velho é o mais importante. O velho precisa aceitar sua condição de contador de histórias, de formador do espírito dos mais jovens.
Só conseguirá fazer isso, no entanto, se tiver vivido todas as fases anteriores. Ele precisará aceitar a plenitude de seu papel e, para isso, não deverá abrir mão do momento de vida que vive. O jovem precisa dele como referencial para o seu crescimento. Trata-se, portanto, de uma cadeia, uma sequência que precisa ser respeitada para que a humanidade das pessoas seja plena e a tradição faça sentido. Perguntar o que a criança vai ser quando crescer é especular sobre um futuro que é fictício, é tirá-la de seu presente, fazendo-a desejar um tempo que só existe na ficção ocidental, que exige das pessoas planejamento e domínio de um tempo que não pertence a ninguém, porque não é real. Mais do que nunca, é necessário e urgente educar nossas crianças para viverem seu presente. Caso contrário, correremos o sério risco de criar cidadãos infelizes. Então, esse é um ensinamento que o professor Daniel Munduruku traz lá da comunidade dele, da importância da gente entender que quando a gente é criança, por mais que a gente tenha vontade de crescer, é importante que a gente continue sendo criança. Assim como os adultos precisam ser adultos. E a gente precisa aprender com os mais velhos, ouvir o que eles têm para falar, ouvir o que eles têm para contar. Assim como a Emanuele contou para a gente que ela aprende as histórias com a bisavó dela, a gente também precisa aprender. Então, pega o seu caderno que a gente vai começar a nossa anotação da aula de hoje. Então, agora que você já pegou seu caderno, a sua folha, sua caneta, seu lápis, vamos anotar a nossa aula de hoje, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Então, anota lá. Hoje nós vimos que uma tradição indígena se tornou parte da nossa vida.
Então nós vimos lá que a erva mate, seja pelo chá, pelo chimarrão, ela mudou a vida dos colonizadores e dos imigrantes aqui da região sul, Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Então anota lá no seu caderno que a erva mate mudou a vida dos colonizadores e imigrantes da região sul do Brasil. E até hoje, seja lá na nossa casa, seja na escola, essa erva mate, que faz parte aí da religiosidade da cultura indígena, faz parte também do nosso dia a dia. E além das questões da erva mate, essa erva que era ligada à espiritualidade, à religiosidade dos povos indígenas, que faz parte do nosso dia a dia, nós aprendemos também com o professor Daniel Munduruku que é importante a gente se preocupar com o nosso presente, com quem nós somos hoje. Então anota lá também essa aprendizagem que o professor Daniel Munduruku passou para a gente através daquele texto.
Agora que você já anotou o que nós aprendemos hoje, a sua tarefa essa semana é usar a sua criatividade e descrever quem é você hoje. Então pensa aí, quem sou eu? E descreve lá no seu caderno quem você é hoje. Não o que você era, nem o que você quer ser. Quem você é hoje, no presente, como nós aprendemos lá no texto do Daniel Munduruku. E agora, eu vou deixar você pensar durante essa semana, não precisa fazer já a sua tarefa, né? Eu acho que você vai precisar pensar um pouquinho em quem você é para conseguir escrever aí no seu caderno, na sua folha. Então eu vou deixar você pensando nisso. Mas antes da gente finalizar a nossa aula, eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo essa semana enquanto eu estava planejando essa aula. Enquanto eu estava planejando essa aula sobre a erva mate, eu fui procurar algumas imagens. E aí, eu lembrei de uma imagem que faz parte da minha história de quem eu sou.
E eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês. Não fui eu que fiz esse desenho. Na verdade, quem fez esse desenho foi o avô da minha avó, ou como a gente diz na minha família, o opa da minha oma. É esse quadro do Hermann Schiffelbein, que se chama Sapeco da Erva Mate. E por que ele faz parte da minha história, então? Lembra que nas primeiras aulas, quando nós falamos de ancestralidade, nós falamos que a história dos nossos ancestrais também constrói quem nós somos hoje? Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Hermann Schiffelbein, porque eu não conhecia ele pessoalmente, só conhecia algumas obras. Aí eu encontrei algumas coisas sobre a vida dele, que falavam que ele nasceu lá na Alemanha há muito tempo. E ele veio morar aqui no Brasil. E aqui ele começou então a pintar retratos da paisagem paranaense. Alguns quadros que ele pintou estão nesse livro. Esse livro que fala sobre os pintores da paisagem paranaense. E esse livro mostra paisagens de vários pintores diferentes. E esse quadro da foto também está aqui. Então, mesmo uma pessoa bem longe, né, o avô da minha avó, pintava. E ele pintou esse quadro sobre a erva mate. São alguns trabalhadores ali trabalhando, que eles chamam de sapeco da erva mate, porque ela precisava passar ali pelo fogo para ela ficar escurinha e seca, como a gente viu no chá. Então eu só queria compartilhar com vocês que preparar uma aula de ensino religioso, ela pode falar da história da vida de vocês, mas também fala da história da vida dos professores. Durante a pesquisa, eu encontrei essa parte da minha história, de quem eu sou, e que vai fazer parte aí de quem eu sou para toda a vida, da minha filha, dos meus netos e de todo mundo que vier depois. Para vocês verem como é importante e como é gostoso a gente estudar a nossa ancestralidade e como tudo isso está ligado, formando a nossa identidade e quem nós somos. Então, agora que eu já contei para vocês essa minha experiência preparando a aula de hoje, a gente fica com o nosso vídeo de despedida. Fiquem bem, fiquem tranquilos, lavem bastante as mãos e a gente se encontra na semana que vem.